No programa anterior... Quando você alinha os seus planos e propósitos com o de Deus, Ele então te financia. Porque você se alinha com as bênçãos de Deus, amém? Hoje com o pastor Joseph Prince. Quando eles chegaram no Monte Sinai e Moisés subiu para receber a planta do tabernáculo, lembra disso? O que eles estavam fazendo lá embaixo? Eles fizeram o bezerro de ouro. De onde eles tiraram o ouro para o bezerro de ouro? Você sabe que eles eram escravos, certo? E receberam aquele ouro na última noite. Amém? E o diabo sabia que o ouro e a prata tinham vindo às mãos do povo de Deus. E ele sabia, ele podia perceber, certo? Ele não é onisciente, mas sabia que Deus, porque ouvia o que Deus falava para Moisés, ele sabia que Deus ia edificar sua casa. Enquanto Moisés recebia os planos da casa no Monte Sinai, lá embaixo o diabo distraiu o povo de Deus. E é o que está acontecendo agora mesmo, nesses últimos dias. Já estamos saindo deste Egito. Amém? Vamos ver Jesus face a face. E não pense que não vamos fazer absolutamente nada. Temos galáxias e universos para explorar. E não vamos ficar cansados. Não vamos sentir tédio no nosso corpo novo. Um corpo para sempre jovem, para sempre forte. E para sempre, meu amigo, é para sempre. E para sempre é muito tempo. E quando o arrebatamento acontecer, você vai pensar, eu queria ter servido o Senhor mais. Amém? E toda a nossa busca pelo ouro e tudo mais, sabe, no céu, os anjos devem pensar, eu não entendo porque todos os dias eles buscam ouro, buscam dinheiro. E olha onde estamos pisando, pisando no ouro. A prioridade vai mudar e você vai perceber, meu Deus, aqui é muito melhor. A nossa mente está muito conectada com a terra, mas o ouro é uma ferramenta. E a Bíblia diz que enquanto Deus dava os planos para construir o tabernáculo, com a prosperidade que Deus tinha dado a eles, o diabo os distraía para construir o bezerro de ouro. Como resultado, Moisés desceu e os puniu. Certo? 3.000 pessoas morreram sob direção e o julgamento de Deus. E o que aconteceu depois disso é que mesmo depois de construir o bezerro de ouro, ainda tinha ouro suficiente para construir a casa de Deus. E não só isso. Quando levaram o ouro e a prata e todos os materiais para edificar a casa de Deus, Moisés teve que falar, basta, já é o suficiente. Que esse dia chegue para todo pastor, toda a igreja, de falar para o povo, pare de trazer. Amém? Isso aconteceu. Leia na sua Bíblia. Basta, não tragam mais. E ainda ficaram com muito para eles mesmos e para suas famílias. Está me ouvindo? Então é prosperidade com propósito. Você entendeu isso? Mas estas vozes que se levantam contra dizendo, sabe, você está falando da teologia da prosperidade, faz isso soar mal. Sabe, teologia da prosperidade. Fazem isso soar mal e muitos jovens estão com medo. Certo que isto é uma heresia, que isto é algo, sabe, que não é de Deus, porque alguns estão falando que não é de Deus, então eles vão para o outro extremo. Certo? Ainda querem prosperar. Esses jovens dos dias de hoje, crentes, e ainda querem prosperar, mas olha isso, não vão pedir mais para Deus a prosperidade, para fazê-los prosperar no trabalho. Por quê? Porque tem medo desse ensinamento. O que vai acontecer? Eles vão confiar neles mesmos. Ou vão confiar nos métodos do mundo. Ou vão confiar naqueles pregadores motivacionais que vão falar, este é o caminho, este é o expert naquela indústria e tudo mais. E vão confiar nessas coisas. Ainda vão confiar em alguém para terem provisão para eles e para suas famílias, em vez de confiar em Deus. Então, cuidado para não ir para um extremo. E eu sou contra quem prega dinheiro, dinheiro e nada além de dinheiro. E isso para mim é amor ao dinheiro, certo? Egoísmo, ganância, avareza. Sou contra isso, mas não vamos para o outro extremo de dizer que a pobreza é santidade. O engraçado é que não creem nisso quando um filho fica doente, certo? A primeira coisa que fazem, depois de orar pelo filho, é o quê? Leva-o para ver um médico. Não é? Nem precisa perguntar, você quer ver o seu filho bem? Pergunte para um pai, você quer que o seu filho tenha bastante? Mais do que o bastante para ser uma bênção? Amém? Jesus falou isso e podemos usar essa analogia. Ele disse, se você, sendo mal como um pai natural, certo? Você sabe dar boas coisas para o seu filho. Se o filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Se ele te pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Se você sabe dar isso para os seus filhos, muito mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que o pedirem.
Amém? E o filho está doente. Você quer que ele fique bem? Deixa de lado a doutrina. Fale de coração. Você foi feito à imagem de Deus. Você quer o seu filho bem? Sim, quando se trata de cura, temos que ter cuidado com isso, sabe? Deus pode estar ensinando uma lição. Não é? Mas não quando se trata do seu filho. Você quer que o seu filho prospere? E as pessoas que falam mal da teologia da prosperidade são engraçadas. Elas pensam, por exemplo, com o seu filho é diferente, mas com a igreja elas mudam. É a religiosidade. E eu creio que é obra do inimigo para te empurrar para um canto e no final você ainda tem que prover para a sua família, você ainda quer comprar casa própria, você tem que sempre, sabe, receber aquele salário todo mês e não confia mais em Deus, amém? Para te fazer uma bênção, amém? E começa a confiar em quê? Em algum método do Egito, algum método do homem, as últimas novas do mercado, em vez de confiar em Deus. Amém? Bem, sabe, Deus quer nos dar, mas não nos dá, sabe, com tudo isso. Então por que Jesus falou para nós, dá e dá-se-vos-á? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante os homens darão a você. Ele estava provocando, só nos provocando? Ele podia falar, dai, porque é santo dar. Por que ele falou, dai e dá-se-vos-á? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, deitarão no seu seio. Eu acho, igreja, que ele queria nos encorajar. Ele falou que tem um retorno. É interessante, vai ao fazendeiro e diga para ele, eu sei por que você semeia tanto na sua terra, eu sei por quê. Ele diz, por quê? Você quer uma colheita. Ele diz, lógico. E você diz, eu sei porque você está dando. Você quer um retorno, não é verdade? A Bíblia não diz que é errado você acreditar num retorno. Ainda bem que você crê em Deus e não em outra pessoa. Ele quer que você seja grato, então te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá poder para adquirir riqueza. Te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. Viu? Ele te dá força para adquirir riqueza. Não te dá riqueza, Ele te dá força para adquirir. E adquirir ali também é criar. Adquirir riqueza. Para que Ele, qual é o propósito? Qual é o propósito? Para confirmar a sua aliança. Para confirmar a aliança através da riqueza. Certo? Que aliança é essa, pastor? Porque eu sei que tem mais ou menos 7 ou 8 alianças na Bíblia. Bom, você está muito bem informado. Que aliança é essa? É a aliança da lei? A aliança do Sinai? Baseada nos 10 mandamentos? Não. Para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais. É Abraão, Isaque e Jacó que viveram mais de 400 anos antes da lei ser dada. É a aliança incondicional de Abraão. A aliança da graça. Essa é a aliança que Deus quer confirmar nesses últimos dias. É o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Para salvar muitos. Amém? Para ter os meios e recursos para salvar pessoas. Aleluia. Quando encontramos falar de pobres na Bíblia, pensamos que aqui não tem dinheiro. Bem, na verdade, tem muitos homens que têm muito dinheiro, até milhões e até bilhões, que são pobres. Porque é tudo que tem. Não é definição de Deus. Pobre é sempre, primeiramente, aqueles que não têm o Evangelho e não são salvos. E não importa o que têm, são pobres. Assim como no livro de Provérbios, quando a Bíblia diz tolos, pensamos que são aqueles que são tolos, sabe? Que não raciocinam muito bem. A vida é como uma caixa de chocolates. Definimos assim, mas a Bíblia define como tolos no livro de Provérbios. A tolice significa rebelião. Tolice fala de mal. Amém? A Bíblia diz, o tolo diz do seu coração, não há Deus. Amém? Você entendeu isso? Certo? Então, olhando para isso, vemos o que o diabo está fazendo nesses dias. Ele quer nos distrair, quer remover essa verdade. Enquanto a nova era ensina o seguinte, diz assim, você pode ter saúde, você pode ser próspero, e não tem nada para substanciar isso. Eles só prometem, mas é promessa vazia. Por quê? Porque não há poder, porque o poder para adquirir riqueza, o poder que te dá força para adquirir riqueza, o poder para te prosperar até o seu corpo, para te curar quando você está doente,
Como Jesus demonstrou, aleluia, e demonstrou isso abertamente, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, que veio fazendo o bem. Que tipo de bem? Curando a todos os oprimidos pelo diabo. Quantos? Todos. Oprimidos pelo diabo. Quer dizer o quê? A doença é do diabo, nunca é de Deus. Amém? Jesus demonstrou e atraiu pecadores, curando os enfermos. E o diabo tem tanto medo, porque temos a substância. Nós temos, e a nova era promete isso, mas nós realmente temos no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Não cremos na teologia da prosperidade, mas cremos que o Evangelho produz saúde. Olha para a história da igreja. Quando uma nação recebia o Evangelho de Jesus Cristo, se tornava civilizada. As mulheres respeitadas e honradas se tornam prósperas na sua educação. Muitas escolas começaram com crentes. Muitos hospitais começaram com crentes. Amém? Ela se torna próspera. Se torna próspera com saúde e também com a riqueza. Então produz isso na nossa vida, amém? Mas não devemos nunca buscar estas coisas, devemos buscar Jesus. E o ouro, a mirra e o incenso ainda o seguem. Amém? Você entendeu isso? E olha, eu quero falar algo agora sobre algo que aconteceu na cidade de Jesus. Ele voltou para sua cidade de Nazaré, ele é Jesus de Nazaré, e chegou o dia que eles sempre liam para achar que é a escritura que eles liam naquele dia. No Shabat, no sábado, eles se levantavam, e Jesus leu em Isaías, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Olha, é a primeira coisa que a unção é usada, pregar o Evangelho para os pobres. O que você acha que é o Evangelho para os pobres? Não há esperança. Permaneça pobre. Isso é boas novas? Evangelho é boas novas, ok? O que é o Evangelho aos pobres? As boas novas aos pobres. Você não tem que permanecer pobre. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Amém? E depois me ungiu para curar os contritos de coração. Que lindo! Para libertar os cativos, para abrir a prisão dos que estão presos, para abrir os olhos dos cegos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. No grego quer dizer o ano do favor de Deus. Resson no hebraico, o ano que já dura 2000 anos desde que ele veio. O ano é um ano profético, é uma estação, e já dura por 2000 anos, onde o favor gratuito de Deus tem abundado. Então, por favor, não traga o livro do Apocalipse para o hoje. Amém? Não chegamos lá ainda. De fato, o que está segurando a aparição do anticristo, e ele vai aparecer desde a Europa. A Bíblia fala da Europa se unindo nos últimos dias, e de lá o anticristo vai aparecer no avivamento do Império Romano. Amém? Os 10 dedos dos pés, sabe, da estátua que Nabucodonosor viu no seu sonho. E tudo isso vai acontecer, mas não chegamos lá ainda. Sabe o que está impedindo o anticristo? Talvez ele já tenha uns 20 anos, uns 30 anos, ou até 50, nós não sabemos. Mas o que está segurando, o que está impedindo o mal é a presença do Espírito Santo na igreja. E quando o arrebatamento acontecer, vai ser quando o mal vai se manifestar sem empecilho, sem restrição. Nesta terra, vai ser a manifestação do anticristo. Já ouvimos até uma notícia que aconteceu, sabe, alguns dias atrás, não sei se você viu, um homem da Inglaterra que colocou aquele chip debaixo da sua pele e pôde fazer compras e tudo mais com aquele chip. Então a tecnologia já existe, porque a Bíblia diz que ninguém vai poder comprar nem vender sem a marca. No final do tempo, se lembra? Não estou falando do pastor Mark, estou falando da marca. A marca da besta. Amém? Ninguém vai poder comprar ou vender sem a marca da besta. E alguém diz: a marca da besta já está aí, a marca da besta é isso, aquilo, aquele outro. Não, amigo, a marca da besta não veio porque estamos aqui. O Espírito Santo está aqui. E é ele quem impede todo este mal. Mas quando formos arrebatados, a igreja arrebatada, então, e somente então, isso vai acontecer. Então vai começar os 7 anos da tribulação. Amém? Como o mundo jamais viu desde o início dos tempos até agora. Problemas como nunca antes. Jesus volta no final dos 7 anos, com todos nós, e ele vai reinar na terra. Aleluia. Amém. E mais uma vez, Jerusalém será a capital de todo o mundo, com
um governo que é justo, amém? Com muita equidade e paz durante todo o seu domínio. Glória ao nome de Jesus, aleluia. O seu futuro é maravilhoso. Amém? Estamos esperando o arrebatamento. E quando o arrebatamento acontecer, a primeira coisa que você vai sentir, você vai dizer, estou tão vivo, sabe? Vai se sentir tão bem, porque esse corpo antigo decaído vai ser trocado. E você diz, pastor, você viu meu corpo ultimamente? Esse tanquinho? Sabe, eu estou melhor do que o pastor Lawrence. E olha, você já viu o tamanho do meu bíceps? Você viu? Não vimos nada, pastor Prince. Aquilo que se vê é temporal. Ok? Então, não é nada comparado ao corpo que você vai ter, chamado corpo glorioso ressurreto. Quando Jesus voltar, é a única coisa que vamos receber, porque tudo sobre nós, o nível de crescimento vai permanecer. Vamos continuar crescendo no Senhor, mas não fisicamente, porque eu creio que vamos ter em torno da idade de 25, 30 anos, quem sabe? Certo? É essa idade que você vai ter para sempre e nunca mais vai ficar doente e nunca mais vai morrer. Não vai envelhecer. Aleluia! Mais uma vez, o seu futuro é maravilhoso. Amém? E a Bíblia diz que nós vamos receber a recompensa. Alguns vão estar reinando sobre 5 cidades ou muitas cidades. Vai depender da sua fidelidade ao Senhor. Amém? Enquanto está aqui na terra. Mas olha, é no futuro. Mas, se você tem problema com prosperidade, não vai conseguir caminhar nas ruas de ouro. Se eu andar muito nessa rua, eu vou ficar me sentindo mal. Depois vê o trono de Deus. Sabe? E diz, Deus, menos. Amém? Não. Olha, se o ouro e a prata são mal, e Deus os colocou aqui, certo? Então, o céu vai ser. Porque é cheio de tudo isso. Amém? Não pense assim, amigo. E nem fique dizendo por aí, isso é mal. Amém? É como você os usa. Prosperidade com propósito. Posso ouvir um amém? Mas, voltando para a cidade de Jesus, certo? Ele disse, para pregar o evangelho aos pobres, e depois falou, para pregar o ano do favor do Senhor. Amém? E ele parou ali. Porque se você olhar para Isaías, continua dizendo o dia da vingança. Então já tem um atraso de 2000 anos até o dia da vingança. Amém? E onde Jesus parou, paramos. A sua primeira vinda é para trazer perdão, cura, graça, santidade e não trazer julgamento. Amém? Mas quando ele voltar, vai trazer julgamento. Não estaremos aqui, vamos voltar com ele nos nossos novos corpos. Aleluia, amém? E ele parou ali. Então ele se levantou e disse, essas escrituras se cumpriram aos seus ouvidos. E ficaram conversando. O que ele quer dizer com isso? Essas escrituras se cumpriram hoje. Como assim? Quem é ele? Esse não é o filho de José? José, sabe, de Nazaré. Não é o filho de José, José o carpinteiro? Eles falavam isso e Jesus falou o seguinte. Ele disse, e disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E Jesus deu então 2 ilustrações para o povo da sinagoga. E eram judeus, sabiam? Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Muitas viúvas onde? Em Israel, a nação escolhida por Deus. O povo de Deus, estou certo? Então muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome. Estamos entrando numa grande fome, igreja. Como eles. Em toda a terra houve grande fome. Então Israel estava experimentando uma grande fome. E toda a terra em volta de Israel estava experimentando uma grande fome naquela época. Mas a nenhuma mulher judia do povo de Deus, Elias foi enviado. A nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta. Olha isso, a Sarepta de Sidom. Por que disse Sarepta de Sidom? Foi a propósito, vou te explicar. Há uma mulher viúva. A conhecemos como a mulher que só tinha, sabe, um vaso com um pouco de trigo, certo? Somente ela disse, somente para o seu filho e ela comerem e morrerem. Ela disse, eu e meu filho vamos comer e morrer. Não quer morrer, não coma. Certo? Certo? Vamos comer e morrer. E o homem de Deus foi à casa dela. E na verdade ela sabia que ele estava vindo, porque alguns dias antes, quando Elias estava no Ribeiro de Cedron,
e Deus o alimentava ali. Deus disse, vai para Sarepta de Sidom, onde já ordenei que uma mulher ali te alimente. Ela já tinha ouvido de Deus. Mas quando o homem de Deus veio, ela disse, quando ele perguntou, tem algo na sua casa? Ah, só tem um pouco de trigo, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, vamos comer e morrer. E o homem de Deus falou algo, sabe que se fosse hoje, se o homem de Deus falar, vai estar na mídia social, no mundo inteiro. Sabe o que ele disse? Faça um bolo para mim primeiro. Leia na Bíblia, faça um bolo para mim primeiro. Amém? Imagina, ela estava com fome, era uma grande fome, e ele pediu um bolo, na verdade era um pão, me dá um pão primeiro. Sabe o que ela fez? Ela fez isso. E a Bíblia diz que durante todo 3 anos e meio, certo? 3 anos e meio, aquele vaso com trigo, certo, ou farinha, nunca esvaziou. Durante o tempo de grande fome. Amém? E Jesus falou sobre isso. Mas por que Jesus falou que Elias não foi enviado a nenhuma viúva de Israel, que tinha a lei, tinha os 10 mandamentos, que era o povo de Deus, comparado a essa mulher, que não era judia, mas era da região de Sidom? E você se lembra quando o ministério de Elias começou? Elias, o profeta, durante o tempo quando o rei de Israel casou com uma mulher que não era judia, mas de uma área de Sidom. O nome dela era Jezabel. E Jezabel era muito má. Uma mulher má que levou Israel a adorar a Baal e custou, literalmente custou, porque as pessoas estavam focando em outros deuses e causou 3 anos e meio de fome. E imagina o que as pessoas nos dias de Jesus pensaram quando ouviram Jesus falar que Elias não foi enviado para o povo de Deus, para o povo de Israel, para quem conhecia a lei, mas Deus enviou, sabe, Elias para uma mulher que veio da cidade de Sidom. E sabiam de onde Jezabel tinha vindo, porque ela era de Sidom, ela era filha do rei de Sidom. Uau! Uau! E se isso não bastasse, sabe o que é isso? Você não entende? Isso é a graça. Deus dá graça para as pessoas que não merecem. Aqueles que não merecem. Se alguém não merecia, era essa mulher. Ela não era parte do povo escolhido. Amém? Da nação escolhida. Certo? Naquela época. Ok. O próximo exemplo que Jesus deu. E muitos leprosos. Diga muitos leprosos. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, o sucessor de Elias. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, e Jesus falou assim, o Ciro. E por que falou o Ciro? Porque o Ciro sempre, sabe, tinham como inimigo Israel. Sempre atacavam Israel. E quem era Naamã? Naamã era o comandante, era, sabe, um tipo de general. Aquele que comandava do, sabe, exército Ciro. E ele era um leproso. Se você estivesse em Israel e soubesse que o inimigo, aquele comandante, tinha lepra, o que você faria? Oraria por ele? Não. E orar para que a lepra ficasse pior. Não é igreja. Certo? Mas em vez disso, Deus enviou Eliseu, o profeta, amém? Para curar Naamã. E aconteceu assim, Naamã tinha uma escrava, uma menina israelita, que ele levou para sua casa como escrava para sua esposa. E certo dia ele viu que algumas manchas apareceram, ele pensou que era um problema normal, mas depois ele viu que era lepra, e tudo se espalhou. E então a escrava percebeu isso e ela disse para a esposa dele, se somente o meu senhor pudesse ir para Israel, lá tem um profeta que o curaria dessa enfermidade. E a Bíblia diz que a esposa falou para o marido, e o marido levou uma companhia para encontrar Eliseu. Amém? E quando chegaram na casa humilde de Eliseu, e chamou o homem de Deus, ele nem foi lá fora. Eliseu só deu a instrução de dentro da casa, ele nem foi lá fora. E disse, vai até o rio Jordão, se mergulhe no rio 7 vezes e vai ficar puro.
E ele ficou assim: eu vim até a sua casa, eu sou o comandante do exército da Síria e nem veio me ver. E você quer o quê? Que eu mergulhe no rio Jordão, e se você não sabia, exceto uma vez, durante o tempo de Josué, quando a Bíblia diz que era tempo de colheita, o rio Jordão transbordava, ok? Mas você tem visto o rio Jordão ultimamente? Quantos aqui já foram a Israel e já viram o rio Jordão? Certo? O guia fala: se prepare, vamos atravessar o rio Jordão, certo? Você prepara a sua câmera para tirar uma foto, ele diz: ok, já acabou, já atravessamos. O rio Jordão não é tão largo, na maior parte do rio não é tão largo quanto isso aqui. Ou talvez o tamanho, sabe, deste púlpito. Certo, largo assim, ou talvez menor, só isso. E você se pergunta: este é o famoso rio Jordão? Onde Jesus foi batizado, certo? E milagres aconteceram? Onde a cabeça do machado caiu e foi recuperada, Deus fez flutuar? Este é o famoso rio Jordão? E Naamã ouviu: vai e mergulhe no rio Jordão. O quê? Aquele rio sujo de Israel? Por que eu não posso voltar para minha casa, lá para minha cidade? Temos 2 rios bons chamados Abana e Farfar. Por que eu não posso mergulhar lá? A instrução de Deus sempre exige humildade. Por isso a Bíblia diz: pela humildade, Provérbios 22, pela humildade e o temor do Senhor vêm as riquezas, a honra e a vida. Todos os jovens, eu acho, que quando começam a vida querem riquezas, honra, valorizado pelos colegas, pelos seus membros da família e seus amigos, certo? E vida, o que é vida? Saúde. Também longevidade. Todos querem riqueza, honra